Lucas 4:40 diz o seguinte: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Jesus não cansou de fazer isso. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar com ele receberam a cura. Teve uma ocasião em que Jesus curou um cego e disse que a doença não era consequência do pecado, mas sim para que as obras de Deus se manifestassem nele. Vamos ler esse texto. Aqui esse texto está em João, Evangelho de João 9, de 1 a 3. Aqui vemos que o propósito da doença era para glorificar a Deus. Parece, mas por quê? Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. E Jesus transmitiu esse ensinamento. João 9, de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos de Jesus tinham isso em mente: isso é um castigo. Ele pecou e agora está pagando. Ele não podia ter pecado porque ele nasceu cego. Como é que ele ia pecar antes de nascer? Me parece uma pergunta um pouco incoerente, não? Não? Mas tudo bem, está aqui só um comentário breve aqui. Mas seus pais pecaram e ele nasceu cego. Jesus falou: não é nada disso, vocês não entenderam ainda. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus o curou, e esse milagre é um testemunho para estabelecer fé na vida das pessoas, inclusive na nossa hoje. Depois disso, esta situação se tornou um testemunho, se tornou uma expressão do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e se expressou também e transmitiu uma mensagem. Muitas enfermidades Deus permite para que o nome dele seja glorificado. De que maneira eu vou crer, continuar crendo sempre no poder de Jesus de curar, e ao conquistar a cura não vou me calar, eu vou testemunhar isso para que todos possam conhecer o poder e o amor de Deus e receber também a ação de Deus na sua vida. É isso, se tornou um testemunho. Imagina os pais desse jovem aqui, para quantas pessoas falavam: nenhum médico, nunca vimos ninguém ser curado de uma cegueira de nascença, e este homem, quem é, o poder que ele tem. Jesus sempre fazia isso com um propósito também. Nós vamos ver durante a ministração, durante o estudo aqui. Então esse é um exemplo claro de cura, onde Jesus nega uma ligação direta entre a doença e um pecado específico ou alguma falha específica, e mostrou que o propósito maior era manifestar o poder de Deus e que o nome de Deus fosse glorificado. É claro também que nós temos que pensar que, embora Jesus está dizendo que a doença não seja um castigo pelo pecado, de uma certa forma, o homem, quando Adão pecou, mudou a condição do corpo humano. Deus nos fez Adão e Eva a princípio para viverem eternamente. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, receberam esses atributos, e era para viver eternamente e viver em obediência a Deus. Bom, você já conhece a história. Pecaram, desobedeceram a Deus, e como consequência da desobediência, Deus estabeleceu uma mudança nessa trajetória de vida. E a partir daí Deus disse ao homem: você veio do pó da terra, e um dia você voltará ao pó, será enterrado, vai morrer. Essa foi uma situação que aconteceu, mudando a trajetória inicial. O corpo do homem foi transformado de uma maneira que agora ele estava suscetível às enfermidades. E muitas vezes o tempo de completar a jornada de alguém chegará através de uma enfermidade. E existem muitas situações que nós podemos ver que Deus tem o controle de todas as coisas, e o tempo que Ele estabeleceu para as nossas vidas vai se completar. Amém? O tempo que Ele estabeleceu. Bom, hoje estamos aqui e também podemos ver na Bíblia alguns exemplos que nos dá a entender que muitas vezes alguém
que não é curado não é porque não tem fé. Não é uma questão de falta de fé. Tem 2 exemplos que eu quero usar aqui. Um é a vida do apóstolo Paulo. Não vamos ler esses textos, mas se você anota e quer depois conferir, eu só vou mencionar. Em Gálatas 4:13, Paulo diz que sofria de uma doença física. Ele registrou isso na carta, que tinha uma doença física. E em Gálatas 6:11, ele diz que escreveu esta carta com letras grandes, de próprio punho. Mas eram letras grandes. Em Colossenses 4:18 e em 2 Tessalonicenses 3:17, ele diz que a saudação final foi escrita de próprio punho. Por quê? Ele ditou estas cartas para que outros escrevessem. E voltando à carta de Gálatas 4:15, ele diz assim, que se fosse possível, os irmãos, no tempo que Paulo esteve com eles, os irmãos teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a ele. Paulo registra aqui que havia uma situação de enfermidade na sua vida. Em outra carta, em 2 Coríntios 12:7, ele diz que para que ele não se exaltasse pelas grandezas das revelações que recebera, foi-lhe dado um espinho na carne. E muitos entendem, não vou afirmar que isso é exatamente isso, eu particularmente penso que sim, mas muitos acreditam que esse espinho na carne seja essa situação de enfermidade que Paulo teve nas vistas. Quando ele diz que os Gálatas, se puderam, teriam arrancado os próprios olhos para dar para ele, é porque registra aqui então a sua situação de enfermidade. E muitos creem, escrever com letras grandes, que ele tinha uma enfermidade e que por 3 vezes ele pediu para Deus remover. E o que Deus fez? O que Deus lhe disse? A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí assim, Paulo disse, amém, se é assim, seguimos a vida. Paulo não teve fé? Não penso assim. Paulo não teve fé para orar pela sua própria enfermidade. Paulo era um homem com muita fé. Em Atos 20, de 9 a 12, registra aqui que ele ressuscitou um jovem que caiu do 3º andar. Um rapaz caiu do 3º andar e foi tido por morto, e Paulo chegou ali e ressuscitou aquele jovem e o levou de volta ao salão onde ele estava transmitindo uma mensagem que varou pela madrugada. Paulo fez muitas coisas. Atos 19, 11 e 12 diz que Deus realizou milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto de seus lenços ou aventais serem levados aos enfermos e os curavam. Ele nem estava presente. A vida de Paulo estava tão embutida e cheia da fé no poder de Deus, que muitas curas foram feitas através da vida dele, através do que ele usava. Este homem com certeza teve fé a pedir a Deus a cura da sua própria enfermidade, mas Deus não o curou. E ele seguiu servindo a Deus e orando pelas pessoas. Havia aqui um propósito. Ele não morreu por isso, mas Deus permitiu para ele transmitir uma mensagem. Diga, transmitir uma mensagem. Deus nos transmite mensagens. Eu já recebi e creio que muitos já receberam mensagem de Deus através de uma situação de enfermidade. Deus permite, não é por acaso, tudo Ele permite com um propósito, para o nosso bem, amém? Não é castigo de Deus, Ele nos ama e Ele está sempre promovendo situações para que a gente possa aprender e crescer através das dificuldades, passar pelas provas, mas sermos aprovados, amém? É isso que nós seguimos, aprovados. Bom, Paulo seguiu servindo a Deus com a sua situação. Timóteo, seu discípulo, em 1 Timóteo 5:23, diz que Timóteo tinha um problema de estômago e que por causa das suas frequentes enfermidades, Paulo escrevendo fala, frequentes enfermidades, Paulo lhe pede para que ele use um pouco de vinho por esse motivo. Bom, Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, a cidade mais importante da Ásia, e certamente era uma igreja grande e importante. Não podemos imaginar que Timóteo não tivesse fé para crer no poder de Deus para curar da sua enfermidade. E também, com certeza, Paulo orou pela saúde dele, mas ele seguia servindo a Deus, e há um propósito nisso.
Timóteo não escreveu aqui o que Deus lhe revelou de propósito, mas seguramente havia um propósito nisso. A nossa vida está na mão e estará nas mãos de Deus sempre, amém? Ele cuida melhor de nós. Tem aqui também a situação de Eliseu, o profeta Eliseu. Em 2 Reis 13, 14, está escrito assim, em 2 Reis 13, 14, vamos ver o texto ali. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, aí segue, o rei Joás estava com ele. Mas aqui só a primeira parte do texto. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Eliseu operou muitos milagres, muitos milagres. Ele foi discípulo de Elias. Ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Inclusive ressuscitar uma criança, o filho da sunamita. Ele ressuscitou. Ele curou Naamã, um oficial de lepra. Ele operou muitos milagres. E ele pediu, quando ele teve a oportunidade de pedir algo para Elias, que Elias estava partindo para a presença de Deus, sendo arrebatado, Elias disse: o que você quer que eu te passe? Ele falou: porção dobrada do teu espírito. E ele recebeu. Ele operou o dobro de milagres. Mas chegou o tempo, ele operou muito milagres, tinha fé e tudo, mas chegou o tempo de completar os dias, a sua missão foi completada. E aí ele morreu. Mas faltava um milagre para completar o dobro. E aí o que aconteceu? Eliseu foi enterrado. E a Bíblia diz que numa determinada ocasião, 2 Reis 13, 21, que lançaram um corpo de um homem morto na cova onde estavam os ossos de Eliseu. E se você conhece a história, o que aconteceu? Quando esse homem morto tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Eliseu operou um milagre mesmo depois de morto, os seus ossos. Deus está conosco sempre, vai estar por toda a eternidade, mesmo depois que partimos, amém? Eliseu não estava só, não acabou o tempo dele. Eliseu completou uma jornada, mas ele seguiu crendo no amor, no poder de Deus. E quando chegou o tempo que Deus estabeleceu: Eliseu, você já cumpriu a tua missão, agora outros vão seguir. Ele foi em paz. Seguramente ele orou para Deus por essa enfermidade. Deus lhe disse: agora, Eliseu, venha desfrutar da minha, venha, aceite a promoção e venha para estar aqui comigo. Um dia todos vamos estar lá. Espero que todos aqui possam estar seguros de que um dia estaremos eternamente na presença de Deus, amém? Se todos aqui já entregaram a sua vida por completo a Jesus e tenha certeza de que estão salvos, nós seguiremos nossa eternidade desfrutando do melhor da presença de Deus, amém? Mas enquanto estamos aqui, temos uma missão a cumprir, amém? Nosso tempo aqui não acabou, amém? Diga assim: graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Temos um tempo ainda para seguir aqui. Então, nossos dias, a Bíblia diz que estão todos escritos e determinados pelo Senhor, mesmo antes de nascermos. Isso está em Salmo 139, 16. Aí é o que a gente vai ter que ter sempre em mente. Diga assim: o tempo que Deus estabeleceu para transmitirmos um legado na vida das pessoas é durante o período em que estamos vivos. Amém? Espero que você não esqueça disso. O seu tempo é agora. Amém? Esse ano você tem a oportunidade de seguir transmitindo um legado na vida daqueles com quem você convive. A nossa referência maior e a referência que devemos ter sempre é Jesus. Jesus, como referência, ele transmitiu um legado aos seus discípulos. Terceiro item que eu quero refletir junto com você: Jesus transmitiu um legado aos seus discípulos. Tudo que Jesus fez e disse durante o seu ministério tinha o propósito de deixar um legado na vida dos seus discípulos, para que a sua missão fosse transmitida de geração em geração. Não teria sentido Jesus fazer tudo o que ele fez e não deixar ninguém seguindo, fazendo o que ele fez.
E ele preparou, especialmente ali 12 homens, para seguir, fazendo o que ele fez. E assim seguiu. E a sua missão foi transmitida de geração em geração. Jesus, numa festa de casamento, ele transformou a água em vinho, como está registrado no capítulo 2 do Evangelho de João. No capítulo 2 registra que eles estavam numa festa e aí acabou o vinho. Jesus fez um milagre, transformou água em vinho. E em João 2,11, presta atenção num detalhe que não é um detalhe, é o que eu sinto que é o mais importante que aconteceu nessa festa, nesse casamento, neste momento. Isso foi o mais importante para Jesus. João 2,11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Diz assim: os seus discípulos creram nele. Isso não está aqui por acaso. Vendo toda a trajetória de vida com Jesus, até o final do período em que ele esteve com seus discípulos, nós vamos perceber que isso aqui não está por acaso. Esse texto poderia terminar aqui: Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, transformou água em vinho, manifestou a sua glória, e os donos e os noivos não foram envergonhados porque o vinho acabou, e a família foi grata a Jesus porque Jesus estava ali. Já pensou se Jesus não estivesse? Que vergonha. A festa de casamento eram 7 dias, e como que os convidados iam dizer? E aí falava, Jesus estava ali, ele amava tanto aquela família, que abençoou aquela família foi abençoada com o vinho que Jesus que ele produziu ali, que é um vinho melhor do que o outro. Tantas coisas poderiam ser ditas ao final desse episódio, mas esse episódio termina com isso. Jesus expressou a sua glória, o seu poder, e os seus discípulos creram nele. Esse é o ponto de partida. Jesus estava conquistando o coração de homens que não eram estudiosos da Bíblia, eram homens da pesca, do campo, homens que tinham uma série de atividades que não envolvia a área religiosa. E aí Jesus vem com uma proposta: formar um grupo que vai dar continuidade àquilo que ele começou a fazer aqui na terra. E aí ele conquista o coração desses homens. Nesse primeiro milagre, eles estavam ali presentes e disseram: uau, esse é o cara. Quantos mestres já apareceram, mas com esse poder, expressando isso, nós não vimos ainda. E aí seguiram a Jesus com essa convicção: temos que estar perto dele, temos que receber dele tudo o que ele tem para nos oferecer, temos que estar próximos, porque esse é quem estávamos esperando e buscando. E aí os seus discípulos se apegam a ele, e aí não largaram mais. Diz que todos os lugares que Jesus estava, seus discípulos estavam. Deixaram o trabalho, deixaram a casa, tiveram que reajustar todo o projeto de vida, porque a partir de agora o que mais importava para esses homens é seguir Jesus. Amém? E eu te dou um conselho: se você tem dúvidas ainda se deve seguir Jesus de todo o coração, por completo, e se tem que abandonar alguma coisa porque a caminhada com Jesus não lhe permite fazer certas coisas, abandone as outras coisas, mas não abandone Jesus. Amém? Jesus é a nossa referência, e segui-lo só vai ser o melhor para cada um de nós. E se você necessita tomar essa decisão, tome. Não, eu tenho que deixar alguma coisa, porque Jesus está me pedindo e me dizendo que não dá para caminhar com ele vivendo assim. Transformação de vida, mudança de rota, conversão. Tome essa decisão. Se todos aqui já tomarem, estou feliz, porque todos juntos aqui estaremos celebrando um dia a nossa chegada até a presença do Senhor e viver com ele para sempre. Amém? A eternidade na presença dele. Bom, esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus e o ponto de partida para que seus discípulos crescem nele. A partir daí, tudo que Jesus fez e disse na presença dos seus discípulos foi para que eles também fizessem e dissessem durante o período em que estava com Jesus e seguissem fazendo depois. Tudo que Jesus fez, ele fez na presença dos seus discípulos. O Evangelho de João nos mostra essa realidade. Os discípulos de Jesus faziam o que Jesus fazia e seguiram fazendo depois que Jesus morreu.
Por essa razão, os seguidores de Jesus foram chamados em Antioquia de cristãos. Somos cristãos? Sim ou não? Por que somos cristãos? Porque seguimos a Jesus? Sim, mas também muito mais. Somos chamados de cristãos. Os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. Alguns chamavam dos caminhos. Tinham várias identificações para aqueles que seguiam a Jesus. Mas a identificação, esses são cristãos. Esses são não apenas seguidores de Cristo, mas eles fazem o que Jesus Cristo fazia. Cristãos, pequenos cristos, eles são como uma miniatura, vamos dizer assim, não uma miniatura, mas eles estão aqui vivendo e fazendo aquilo que Jesus fazia, amém? Receberam o legado e prosseguiram. E aí, seguir a Jesus implica nisso, muitas vezes mudar de vida e deixar de fazer aquilo que fazemos para fazer aquilo que Jesus faz, até hoje, através das nossas vidas. Se fazemos algo hoje que aprendemos com Jesus, nós estamos recebendo não só o legado que Ele nos deixou, mas fazendo de tudo para transmitir esse legado a outros. Se você exerce misericórdia, amor, prega o Evangelho, é o que Jesus veio nos ensinar. E aí vamos lá no finalzinho, já quase no final do Evangelho de João, João 20, 30, está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 20, versos 30. Na verdade, Jesus, o que diz aí? Diante dos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos outros sinais diante de quem? Dos seus discípulos. Eu gosto muito de estudar, pesquisar, e aqui vou fazer uma pergunta para os universitários, se souber, me diga, eu não encontrei, mas gostaria de encontrar algum texto que fala que Jesus fez algum milagre sozinho, em que nenhum dos seus discípulos estava presente. Eu já vasculhei, já li, busquei, pesquisei, e não encontrei nenhuma passagem na Bíblia. Não sei, pode ser que ele tenha feito, mas não está registrado na Bíblia, pelo menos dentro do que eu pude encontrar. Alguém tem alguma outra referência? Pergunto aqui para os universitários. Mas eu procurei, pesquisei e falei, qual? E você pesquisa na internet e fala, não, Jesus fez, transformou água em vinho, e não estavam os discípulos perto, estava sua mãe, mas os discípulos estavam na festa, eles tomavam, o vinho acabou, agora só tem água, e de repente da água vem o vinho, eles estavam no ambiente ali, e foi o ponto de partida. Jesus sempre fez os seus milagres diante dos seus discípulos, com um propósito, ele quer abençoar todas as pessoas, curando, expulsando demônios, pregando o Evangelho, mas ele sempre fez isso, os 3 anos e meio do seu ministério, junto com os seus discípulos, e aí ele pôde transmitir um exemplo de vida a ser vivida por eles. Aqueles que seguiam Jesus passaram a viver como ele vivia, fazer as coisas que ele fazia, falar o que ele falava. E Jesus transmitiu um testemunho de fé no poder de Deus. Ele tinha poder, ele tinha fé que Deus tem o poder de fazer todas as coisas. E aí era enfermidades, era com a natureza, seja em que área for, Jesus tinha fé e o milagre acontecia. Os seus discípulos viam isso e falavam, mas que fé! Nós não temos isso. Passaram inclusive vergonha em algumas situações porque não tinham fé. Jesus falou, vocês precisam crescer em fé. Me sigam, que vocês vão ter uma fé amadurecida, crescida. E eles foram crescendo e crescendo, a ponto de depois fazer o que Jesus fazia. E assim, Jesus deu um testemunho de fé, a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas. Se alguém tinha alguma doença, ou estava em alguma cadeia espiritual, Jesus ia lá, curava, libertava, expulsava demônios. Os discípulos estavam vendo isso, e vendo, mas como isso? Não existia ninguém que Jesus rejeitava quando tinha alguma necessidade. Jesus se apresentava e resolvia o problema, por compaixão. A Bíblia registra muitas vezes que Jesus se compadeceu de alguém. E por fim, Jesus transmitiu um legado principal, uma vida de total obediência a Deus. Diga assim, vida de total. É importante que você diga total
obediência a Deus. Até nos últimos momentos que Jesus estava ali, cumprindo o seu propósito de vida como homem aqui na terra. Até no último momento, ele teve ali uma situação difícil, em que a dor, como humano, tudo que ele sabia tudo que ia passar, e foi muito, muito pesado. E Jesus falou: Pai, se puder, me livra dessa. Vamos ver um outro caminho. Tem um plano B? Deus falou: não. Foi para isso que você veio. Aí Jesus disse: que não seja a minha vontade, mas a tua. Obediência total. Os discípulos viram isso, falaram: mas que homem é esse? E tudo ele obedece a Deus. E às vezes a gente fica pensando: será que eu obedeço algumas coisas que a Bíblia diz, eu faço, concordo, mas essa aqui é muito difícil, Deus entende, acho que Ele vai entender. Não. Uma vida de total obediência. Esse legado Jesus transmitiu a seus discípulos, e aí muitos deles também foram martirizados e seguiram o mesmo caminho e não negaram a Deus até o fim. Amém? É a proposta que Deus tem para nós, de viver uma vida de total obediência a Deus. Mas, último item que eu quero abordar com você. O mais importante é transmitir um legado espiritual. Diga assim: o mais importante para Deus é transmitir um legado espiritual. Nós devemos transmitir àqueles que estão próximos, especialmente os que são casados e têm filhos, transmitir aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos discípulos, um legado de vida moral, que passa por ensinamentos e princípios de amor, compaixão, honestidade, fidelidade, bondade, integridade. Isso nós temos que transmitir, esses princípios, e principalmente viver de acordo com os ensinamentos. Devemos transmitir que esses princípios fazem parte da nossa vida através das nossas ações. Isso sim, isso é um legado de vida moral. Nossos filhos, para os que chegaram na igreja há pouco tempo e às vezes não sabem da nossa história, nós temos 2 filhos, um casal de filhos, e aí os 2, desde muito pequenos, aprenderam que não toleramos mentiras nem desobediência em nossa casa. Desde pequenininhos, nós ensinamos, através das práticas e técnicas de psicologia da época, não, através das práticas que Deus nos ensinou. Hoje já é mais complicado. Mas eles aprenderam muito bem, desde pequenininhos, que mentira e desobediência na nossa casa, a tolerância era 0. Graças a Deus, aprenderam bem, absorveram e receberam esse legado. Mas é necessário transmitir isso. Aprenderam a importância de estudar, de ter uma boa formação profissional, e seguiram esse ensinamento. Os 2 se formaram. Nossa filha é psicóloga, foi fazer doutorado na Irlanda e permaneceu por lá. O nosso filho seguiu o legado profissional também dos pais. Eu e a Lúcia somos engenheiros. Ele fez engenharia civil, foi fazer um curso de engenharia tecnológica no Canadá, se formou e especializou em engenheiro de software. Hoje ele é engenheiro de software da IBM e está seguindo a trajetória dele muito bem, com Deus também, servindo na igreja, tocando. Deus lhe deu o dom de música, ele toca e serve a Deus lá. Nossa filha, nosso genro também serve na igreja na Irlanda, e aí Deus está seguindo, e eles seguiram os ensinamentos recebidos, absorveram, mas o mais importante, receberam e aceitaram um legado de fé em Jesus. Isso foi o mais importante. Receberam esse legado de fé que, para nós, Jesus é o nosso único Senhor e nosso único Salvador. E receberam desde pequenininhos e seguem até hoje, graças a Deus. E também receberam o legado de viver em obediência a Deus. Hoje queremos que esse legado que receberam seja transmitido aos nossos netos. Já temos um netinho canadense e 2 netinhos irlandeses, e a nossa oração é para que os nossos filhos transmitam esse legado aos netos e que isso se vá passando de geração em geração.
O mais importante é o legado espiritual, pois seria inútil os nossos filhos viverem uma vida moralmente correta sem uma vida espiritual aprovada. Não valeria a pena. Devemos transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos discípulos. Deuteronômio 6, de 5 a 7, diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta palavra que Deus dá a cada um de nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí ele prossegue: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Não pare de falar até que isso entre na cabeça, no coração, na alma deles. Amém? É assim que funciona. E aí é a missão que Deus nos deu. Jesus também fez o mesmo com seus discípulos. Em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, Jesus chamou os seus discípulos, já no finalzinho do tempo de caminhada com eles, disse assim: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Então, vão seguindo e façam discípulos. O que é? Transmitam a outros o que vocês receberam. Ensinando-os, no capítulo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus transmitiu tudo o que ele pôde. Eu digo que Jesus transmitiu um legado completo aos seus discípulos. Por tudo que vocês receberam de mim, passe para outros. Passe para outros. E assim se foi. Jesus treinou os seus discípulos, enviando de 2 em 2 para fazer o quê? Para fazer aquilo que ele veio fazer. Ele enviou de 2 em 2, separou 70 discípulos e falou: agora vocês vão. Para fazer o quê? Pregar o evangelho. Falar que o reino de Deus está próximo e para que eles possam acertar a sua vida com Deus. Para o quê? Curar os enfermos. Para quê? Expulsar demônios, libertar os cativos. E aí Jesus fala: vocês me viram fazendo. Aqui Jesus dá uma aula, coloca os seus discípulos para uma aula prática. Jesus chegou primeiro e deu as suas mensagens, o seu sermão. Ele falou por que ele veio, o que ele tem que fazer e como que cada um deveria viver a vida que Deus estabeleceu. E os seus discípulos ouviram. Depois os seus discípulos viram Jesus fazendo aquilo que ele falou. E depois que ouviram e viram, o que Jesus faz com eles? Turminha, agora é com vocês. Vão, eu não vou estar presente. Vão e vocês vão pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. E eles foram e passaram o teste. É assim que prossegue. E é assim que a gente forma e prepara os discípulos. E essa prática que Jesus, essa aula prática está em Lucas, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Você pode conferir isso depois. Paulo também fez o mesmo com Timóteo. Em 2 Timóteo 2, que é o texto base, ou que é a base dessa mensagem. 2 Timóteo 2, e o que deve fazer parte da nossa vida. Tudo deve fazer parte, mas aqui está escrito assim, Paulo dizendo a Timóteo: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Então Paulo falava e muita gente que estava com ele falava para Timóteo: sim, Paulo fez isso, sim, esse homem fez aquilo. Timóteo conheceu Paulo não só por estar próximo, mas ouvir o que as pessoas falavam a respeito dele. E aí, o que Paulo está dizendo? Tudo isso que você recebeu da minha parte, faz o quê? Vive essa vida e fim. Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou? Está o verso aí, não está? Vamos ler, gente. E o que da minha parte ouvisse através de muitas testemunhas, isso mesmo faz o quê? Diga assim: transmite a homens fiéis. Por que fiéis? Que vão ter uma aliança contigo para seguir fazendo o mesmo. Homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E assim foi o que Paulo recebeu de Jesus. Paulo foi um apóstolo fora do tempo. Bom, não vou falar de Paulo, senão é uma outra mensagem. Paulo recebeu revelações e mensagens, e ele teve um discipulado especial, exclusivo. Não estava presente, perseguia os cristãos, não estava presente junto com o grupo que seguia Jesus, mas depois, através da transformação de vida, ele foi o que mais operou, mais atuou e operou grandes coisas. E Paulo falou: olha, tudo isso, um dia eu não vou estar mais aqui,
Timóteo, segue. E também passa para outros, porque depois que você não estiver aqui, outros, e outros, e outros, e de geração em geração chegou até nós. Por isso que você está aqui, por isso que você recebeu a mensagem da salvação, recebeu o testemunho de alguém que vive com Deus, recebeu a importância de expressar o amor e a misericórdia para as pessoas, a importância de cuidar das pessoas, a importância de estar perto de um líder espiritual. Tudo isso foi vindo de geração até os nossos dias. A minha vida, como foi? A Lúcia estudava num colégio Santos Dumont ali, aí adolescente, jovem, já 15, 16 anos, ela teve a oportunidade de estudar com uma moça que lhe apresentou Jesus. E ela aceitou. E se entregou por completo e passou a ter uma vida fervorosa, iniciou uma caminhada com Deus já bem jovem. E aí Deus nos leva para estudar na mesma universidade, e aí, não por acaso, nos conhecemos, e ela me apresentou Jesus. E eu passei a ter uma vida com Jesus. Já tinha uma vida religiosa, mas não tinha uma vida íntima. E aí recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso aconteceu no ano de 1980. Estávamos no 3º ano da universidade. Eu fui o primeiro a me converter na nossa casa. Alguns anos depois, o pastor Serginho também aceitou esse convite e passamos a viver juntos a vida com Deus. Em 86, foi a minha mãe que conheceu Jesus e se tornou uma evangelista intrépida. Ela está aqui também. E ela prega para todo mundo. Essa semana eu fui levar ela no médico, primeira consulta, primeira vez que ela foi consultar com esse médico, falou da situação dela, o médico falou, no final, uma Bíblia mirim, aqui, doutor, para o senhor. Essa Bíblia dá para ler rapidinho. Falou, bom, começa com essa. E aí ela não perde a oportunidade de testemunhar, e tem já 40 anos no ministério evangelístico. Então isso foi em 86. No ano seguinte, minhas 2 irmãs e os 2 cunhados também passaram a nos seguir nessa caminhada com Jesus, e hoje são todos pastores. Temos 2 sobrinhos que são pastores também, e a família toda, graças a Deus, está seguindo com Jesus. Ninguém se desviou dessa parte da minha família, graças a Deus. Por isso, nós devemos seguir fazendo o melhor que a gente pode. E aí é o que eu estou dizendo. Paulo diz, Timóteo, prega para pessoas que vão pregar para outros, que vão para outros, e assim, de geração em geração, a mensagem da salvação chegou, o testemunho de fé, todo chegou, alguém se acercou de você, ou se aproximou de alguém da tua família, ou algum amigo apresentou Jesus, essa pessoa que te ama, te apresentou Jesus, você conheceu Jesus, e aí agora o que você tem que fazer é apresentar para os outros, amém? Através do teu testemunho, através da tua vida. Esse ano é um ano para você fazer isso, amém? Não, todos os anos é para fazer isso, amém? Desculpa, brincadeira. Esse ano é para você fazer mais, tá bom? Mais do que você fez ano passado, sim ou não? Eu queria um amém mais forte. Esse ano é para você fazer mais do que você fez ano passado, amém? Dar mais testemunho, transmitir mais Jesus, colocar dentro das pessoas do teu legado, para que isso permaneça para sempre. Decida caminhar assim. A cada ano que passa, percebemos que nos resta um ano a menos na nossa vida aqui na terra, e que a volta de Jesus está mais próxima, amém? Cada ano que passa é um ano menos. Estamos na contagem regressiva, mas não para tristeza, para alegria, porque vamos encontrar com o nosso amado Jesus, amém? De alguma maneira nós o encontraremos, e é assim. Então devemos aproveitar ao máximo o tempo para dar o nosso testemunho de fé e formar discípulos, transmitindo-lhes um legado espiritual. Agora tem menos tempo do que o ano passado. Siga empenhado em fazer isso. E o meu desejo e conselho para a sua vida é que nesse ano de 2026 você se aproxime ainda mais de um líder espiritual para receber o legado dele para a sua própria vida. E também esteja disposto a transmitir esse legado àqueles que você decidir treinar como seus próprios discípulos. Amém? Amém. Eu quero convidar aqui a equipe que vai nos conduzir aqui em adoração,
os nossos levitas aqui para irmos já finalizando essa mensagem e transmitir que a nossa alegria é ver que os nossos filhos, os nossos discípulos estão seguindo nossos passos. Amém? Quem não tem essa alegria? Eu e a Lúcia temos a felicidade de ter aqui na igreja muitos discípulos fiéis e de aliança, aqui em Ribeirão Preto, né? Porque muitos já não estão aqui, mas esses discípulos decidiram não só receber um legado, mas o que nos alegra é que decidiram transmitir esse legado a outros, estão seguindo fazendo isso. Que alegria saber que de geração em geração o legado está sendo transmitido. E esta semana um discípulo que caminhou um tempo conosco, e já faz alguns anos que não estamos caminhando tão próximos, mas que um período, vários anos caminhamos juntos, aí ele mandou uma mensagem: pastor, você está aqui, quero te ver, porque essa semana ainda, aconteceu isso, essa semana, eu estive com um discípulo meu e estava falando para ele princípios da família, e lembrei e mencionei de você, o quanto você transmitiu e o quanto foi importante receber, e muitos princípios que você me passou, que eu aceitei e acatei, estava transmitindo a eles princípios de valorização da família, princípios da prioridade. Nossa prioridade principal é a vida com Deus. Amarás a Senhor seu Deus acima de todas essas coisas, acima da tua família, acima dos teus filhos, dos teus amigos, da tua esposa, acima de todas as coisas. E a segunda prioridade, amar a família, vida familiar é a segunda prioridade, segundo o que Deus nos transmite na palavra. Terceiro, servir a Deus. Nosso ministério é muito importante, mas não pode passar por cima da família, porque se a família cai, o ministério desmorona. Vida profissional vem por último, porque se tudo estiver bem, vida com Deus, vida familiar, vida ministerial, vamos estar sendo abençoados no trabalho. Mas se desmorona algum pilar anterior, não temos condições, temos a nossa vida toda abalada, desestruturada, e não conseguimos produzir o que produzimos. É uma sequência. Esse legado queremos transmitir sempre para todos. Tivemos também a alegria da semana passada, não, esta semana mesmo, semana passada a gente andava aqui, essa semana encontrar um casal que esteve aqui na igreja há vários anos atrás, 10 anos atrás, 15 por aí. Depois mudaram para uma outra cidade, aí começaram a frequentar outra igreja e voltaram para Ribeirão, mas estão reunidos numa outra igreja. Encontramos numa ocasião e esse casal falou: pastores, os seminários de casais, eu e a Lúcia preparamos um seminário para casais chamado SIM, Seminário Intensivo Matrimonial, e ministramos durante vários anos, módulo 1, módulo 2, com o propósito de fazer com que os casamentos, as famílias vivam o plano que Deus estabeleceu. E aí esse casal disse: pastor, naquela época o SIM foi um antes e depois na nossa vida de casados, e a partir daí a nossa vida foi muito melhor. Que alegria você ouvir isso, saber que o que foi transmitido lá atrás. Estávamos na Espanha, assim que chegamos, já faz uns 3, 4 anos, encontramos um casal daqui que frequentou a igreja, que já faz uns 10 anos que está lá na Espanha. Encontramos e tal, e aí eles falaram: que maravilha foi participar do seminário, como aquilo tem um impacto na nossa vida. Isso passa-se décadas, mas o legado permanece. Amém? Você tem que transmitir o que Deus te deu de bom, não se calar, transmitir para que pessoas possam seguir essa jornada. Nós estamos há pouco mais de 4 anos na Espanha, servindo a igreja que está em Valência. Lá também temos a alegria de ver discípulos. Servimos no Ministério de Casais, agora em fevereiro se celebra lá o Dia dos Namorados, e já tem uma reunião marcada dia 21 para celebrarmos essa data, o romantismo no casamento. E aí vamos prosseguindo, mas também temos alguns discípulos lá fiéis que estão caminhando conosco já há alguns anos. Temos um grupo de hogar, que é uma célula, que já tem muitos casais. Aí são envolvidos aí 14 casais. Começamos com 2 casais. E estamos já preparando esses 2 casais que, coincidentemente, não tem nenhuma relação, estão caminhando conosco 3 anos e meio. É mera coincidência. Há 3 anos e meio começamos uma célula com 2 casais.
um argentino casado com uma boliviana e um espanhol casado com uma angolana. Duas preciosidades, pérolas preciosas, que precisavam ser lapidadas, que precisavam ser trabalhadas, e nós nos empenhamos a viver juntos e caminhar juntos. E eles estão agora sendo preparados, já está no processo de multiplicação, já vamos lançar 2 líderes de uma única vez. Esses 2 casais estão prontos. O tempo que estamos aqui, eles estão conduzindo a célula, a parte prática. Estão conduzindo. Em setembro e outubro tivemos, quando estamos aqui, ou estamos na Irlanda, ou não estamos lá, eles estão cuidando dos casais lá. É assim que prossegue. A nossa trajetória de vida vai sendo assim, de geração em geração. A próxima geração precisa passar a fazer aquilo que nós fizemos. Nós nunca pensamos em algum dia que passaríamos um tempo como missionários em outro país. Nunca foi nossa intenção, propósito. Mas acabamos chegando até lá por causa de uma situação de enfermidade, uma enfermidade que ocorreu na minha vida. Deus nos deu uma mensagem. Isso aconteceu em 2019, quando eu tive um tumor, um câncer, e Deus nos transmitiu uma mensagem sobre o propósito que Ele tinha para as nossas vidas. E a partir daquela situação, nós fomos e estamos lá, pelo tempo que o Senhor determinar, servindo a igreja, que é preciosa lá. Os motivos dessa situação, os que estão mais próximos de nós já sabem os detalhes, não vou entrar agora aqui, mas eu quero te dizer uma coisa: se você está passando, ou conhece alguém que está passando por uma situação de enfermidade, até descobrirmos o propósito de uma enfermidade, seja ela para glorificar o nome de Jesus através da cura, pode ser esse o propósito, ou seja, para evitar o autoengrandecimento, para que a pessoa baixe um pouco a bola, ou seja lá o que seja, ou, que foi o caso de Paulo, ou para receber alguma outra mensagem de Deus, como foi no meu caso, onde Deus nos transmitiu uma mensagem que a partir daquela situação a gente deveria ter um ajuste na nossa vida, na saúde, no emocional, no nosso tempo. Sempre fizemos tudo com muito amor e dedicação, mas Deus falou: agora é um tempo de repensar, porque Ele me deu uma mensagem, ainda tem um projeto de vida para você e preciso que você está vivo. Isso já se passaram 7 anos. Agora, no sábado de carnaval de 2019, eu operei e tirei um tumor, e Deus já me deu 7 anos. Não sei quanto tempo mais Ele tem de prorrogação da nossa vida, porque eu poderia ter morrido ali. A Lúcia, em 2014, teve um infarto por 3 dias na UTI, cateterismo, e não precisou pôr estende. Já se passaram 12 anos. Estamos aí, caminhando no que Deus nos está permitindo viver, e queremos viver intensamente na presença de Deus. Amém? É isso, as nossas experiências é para abençoar os outros, seja na alegria ou seja na dor. Então, ou também pode ser um caso de uma enfermidade que ameace a vida, que esteja aí comprometendo. Em todas as situações devemos orar, clamar e interceder pela cura, através de uma manifestação sobrenatural de Deus, praticando o que a Bíblia nos ensina a respeito. Decida não terminar 2026 na mesma condição em que você terminou 2025. Esse ano é o ano do testemunho, é a ênfase que devemos seguir. A sua vida com Deus, as suas experiências precisam ser conhecidas e precisam também atingir as pessoas que estão perto de você, influenciando para que elas possam encontrar o caminho que você encontrou, que leva até Deus. E esse caminho é Jesus. Ele é o único caminho. Amém? Queria pedir que você ficasse de pé. Ainda não converse, nós vamos ter uma canção para adorar ao Senhor. Mas eu queria te fazer uma proposta, um convite. Se você está passando na sua vida por uma situação de enfermidade, ou conhece alguém próximo a você que está passando e lutando contra uma enfermidade, e ainda está nessa luta, nesse caminho, e não entendeu ainda qual é o propósito que Deus estabeleceu para ela, eu queria te convidar a vir aqui à frente para que nós
pudéssemos orar para que Deus possa revelar e operar o sobrenatural na tua vida, seja através da cura, para que você testemunhe esse poder de Deus, seja através de uma mensagem que Deus vai te dar, para que você possa ter uma vida de total entrega, uma vida que possa impactar muitas pessoas, seja para qual motivo for. Eu quero pedir que você venha e nós vamos orar para que Deus opere um poder sobrenatural na sua vida e que a sua enfermidade, que não é sua, amém, vai ser vencida para glorificar o nome de Deus, amém. Isso é um dos propósitos principais que Deus permite, Ele seja glorificado através das nossas debilidades. Eu também tenho situações e vivo buscando a Deus para que Ele manifeste, mas eu queria também, além disso, as pessoas que estão enfermas, eu queria estender esse convite para as pessoas que sentem que 2025 não cumpriram completamente o propósito que Deus estabeleceu. Você olha para trás em 2025 e não vê ninguém te seguindo. Isso é triste. Não é para viver assim. Deus disse: ide fazer discípulos. Se 2025 terminou e você não se lembra de alguém que você apresentou Jesus, levou até o Evangelho, conheceu a Jesus, que você assuma hoje um compromisso de não terminar 2026 da mesma maneira e terminar este ano com muitos discípulos te seguindo, amém? Saiba de uma coisa: a sua vida não é para ficar oculta. O que você tem de riquezas precisa ser transmitido, mesmo que você não saiba, mas você pode estar influenciando pessoas através das suas decisões corretas, através da sua fé, através dos seus princípios de vida. Nosso filho, na adolescência, sofreu muitos ataques para abandonar a vida com Deus. Quando ele tinha aí seus 14, 15 anos, no colégio, amigos, entre aspas, da escola, colocaram droga na mão dele e falou: experimenta que você vai gostar. E ele levou para casa. Eu e a Lúcia estávamos na igreja, alguma reunião, não estávamos em casa, a Milena também não estava, ele estava sozinho em casa. E ele estava ali naquela luta: eu provo ou não provo? Meus amigos disseram que é bom. Tinha um amigo dele que usava muita droga, que eram 4 ou 5 que sempre estavam juntos. A gente sabia que não era uma boa companhia, mas estava lá. Eu imagino que ele que deu, e ele estava ali, diante da droga. Prova ou não prova? Aí Deus o fez lembrar. Nesse momento ele pensou assim: meu pai e minha mãe nunca usaram, eu nunca fumei, me converti aos 20 anos. Antes nunca tive atração a fumar, e graças a Deus fiquei livre das drogas. Tinha amigos nossos que usavam droga, próximos de nós, mas eu nunca usei. Mas isso foi num período em que eu nem conhecia a vida com Deus. Depois eu decidi: jamais eu vou me entregar a isso. Mas essa luta eu passei no momento em que Deus me guardou. E aí ele pensou assim: se meu pai e minha mãe nunca usaram, é porque não deve ser bom. Aí ele jogou no vaso sanitário, deu a descarga e falou: eu não quero isso para a minha vida. E aí decidiu entregar-se. Tem várias experiências, testemunhos. Ele na época, depois ele foi registrando esses testemunhos, escreveu um livro das experiências que ele passou de luta na adolescência, na juventude, para permanecer firme em Deus. É uma luta hoje muito mais cruel para os jovens adolescentes permanecerem em Deus. Mas entenda que o que você vive precisa ser transmitido e tornar-se público. Esse ano, especialmente esse ano, decida dar e transmitir um testemunho de vida, um testemunho de fé em Jesus, amém? E a nossa vida nas mãos dele será um testemunho. E que se há uma enfermidade na sua vida, creia, clame, busque a Deus para que a cura venha, e que esse testemunho possa alcançar. O que passamos, não passamos por acaso. As dificuldades que passamos, Deus usa para abençoar e alimentar outras pessoas, amém? Então nós vamos orar. Deus Pai, nosso amor por Ti cada vez aumenta mais, porque conhecemos cada vez mais as Tuas misericórdias, o Teu cuidado,
o carinho com que o Senhor cuida de nós. E se existe uma situação de enfermidade que está nos atemorizando, que estamos lutando e buscando, o Senhor conhece. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa fé e pedir que em nome de Jesus, cada pessoa que está enferma ou está representando alguém que está enfermo possa ser visitada pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela manifestação sobrenatural da cura. E esta manifestação, seguro, nós estamos aqui buscando para glorificar o Teu nome, que o testemunho de cura seja para engrandecer o Teu nome e para expressar o Teu amor e mostrar esse caminho para tantos que hoje ainda não encontraram. Que o Senhor possa vir, Jesus, sobre a vida de cada um, tocar com as suas mãos, remover, levar embora, proporcionar uma situação de cura para que a manifestação do seu poder possa ser real, vivida e ser transformada num testemunho de vida e de fé. Que o Senhor continue operando na vida de cada um, aqueles que estão caminhando e por alguma limitação, seja vergonha, seja por timidez, seja por introspecção, seja por qualquer motivo, não tem e não se sente livre para testemunhar de Ti, para expressar o amor, a fé em Ti, que o Senhor possa ajudar. Espírito Santo, te peço, visite cada um aqui, toque nesses corações, transforme corações duros em corações de carne, que possam ter misericórdia como o Senhor tem, que possa amar os outros, que possa dedicar a sua vida em favor dos outros. Que essa seja a nossa realidade este ano e que o Senhor possa ajudar cada um aqui, seguir a jornada, o tempo que está adiante. Cada um tem um tempo que o Senhor estabeleceu e que esse tempo futuro a ser vivido seja mais cheio da Tua presença, com experiências de manifestação do Teu poder no corpo, curando, manifestação na alma, libertando, removendo temores, tensões, medos, traumas e principalmente trazendo a vida no Espírito, e que aqueles que têm uma vida com o Senhor vivam cheios do Espírito Santo e possam viver a plenitude da vida com Deus. É isso que nós buscamos na Tua presença e declaramos para que cada um aqui possa seguir vivendo esta vida preciosa que o Senhor nos deu um dia, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus siga te abençoando e que esta semana você tenha experiências com Deus para transmitir aos demais que estão próximos de você. Siga na paz de Deus, em nome de Jesus.